haja ensinamento claro a respeito disso. Cada um de per si tem o seu desenvolvimento, cada um tem o seu nível de interesse, cada um tem dentro de si uma obra do Espírito Santo em andamento, mas os irmãos devem falar o que convém à sã doutrina e devem já preparar a toda a Irmandade com relação a essas verdades, para que haja um embasamento também a partir do ensino que eles recebem. Acrescento somente el capítulo 4 de la Epístola a los Efesios, o capítulo 4 de Efésios, el versículo 16, o versículo 16, versículo 15, 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nuestro hermano nos decía lo que faltaba, la comunión, ocuparse. Acá tenemos. O irmão acabou de fazer menção de que é importante ter comunhão, ocupar-se com os interessados. Y si bien este capítulo está tratando de otra cosa, quería referirme a las coyunturas que se ayudan mutuamente. Embora o assunto aqui seja, em princípio, outro, eu gostaria de fazer menção da conjuntura que ali se manifesta, no qual cada membro se ajuda mutuamente. Exactamente. Y en el versículo 15, cuando dice siguiendo la verdad en amor, dice así. Sí. Hay otra traducción que nos dice siendo verdaderos en amor. O versículo 15, que diz seguindo a verdade em amor, tem em outras versões bíblicas, sendo verdadeiros em amor. Entonces, vemos que siendo verdaderos en amor, podemos ayudarnos mutuamente para que esa persona que viene también sea ayudada a comprender las cosas que tal vez no vio. Assim, pois, se nós formos verdadeiros em amor, podemos nos consagrar a essas pessoas que nos achegam e ajudá-las para que compreendam tal como talvez nós compreendamos. Y gozar de la comunión a la que fueron llamados. E gozar também, assim, da comunhão a qual foram chamados. Um jovem veio até mim e me perguntou quais seriam os requisitos mínimos para alguém ser aceito. E aí eu queria colocar isso para os irmãos mais velhos, para que não ocorra de nós ficarmos procurando pessoas que sejam até melhores do que nós mesmos para recebê-los. Que é um risco de exigirmos dos outros, às vezes, o que ainda não conseguimos alcançar. Então, quando o jovem me fez essa pergunta, e já é um jovem até um pouco mais maduro, eu fiquei pensando, realmente, qual seria o mínimo? Qual seria a base mínima para que alguém possa ser recebido? Porque, particularmente, eu vejo que existe uma distinção entre aqueles que vêm de fora de uma estrutura que traz uma carga religiosa com ele, e entre aqueles que estão já crescendo entre os irmãos. Aí me surgiu essa pergunta, que creio que não vai ajudar só o jovem, mas também vai ajudar eu. Daniel, ¿qué es más difícil? O que é mais difícil? ¿Para el que está allá, nació, el testimonio, o el que viene de afuera? Aí uma pergunta também do
Jorge colocado, o que é mais difícil? Receber um que já está ou um que vem de fora? Con respecto a este tema, vemos que es difícil, o es más difícil, el papel que le tocaría o que nos toca a los que estamos con la responsabilidad de recibir, entre comillas. Bem, parece que o papel desses que temos a responsabilidade de receber é um papel difícil. Digo, es más difícil que el que se acerca, viene un creyente convertido, como se dijo, tiene eso es básico, nadie lo duda, ahí no hay dificultad. E parece que alguém que cresceu entre nós, ele parte do princípio que ele já tem embutido os preceitos básicos e ninguém duvida dele. En ambos Parece casos, ser mais fácil. vamos a poner los dos casos juntos por ahora. Conocido o alguien que viene de afuera, como recién nombraba Julio. Mas por enquanto vamos deixar os dois no mesmo patamar. Quem vem de fora e quem já cresceu em nosso meio. Me acordé de unos versículos que hay en la segunda carta de Pedro. Eu me recordei de versículo da segunda carta de Pedro, Teniendo en cuenta también lo que se habló de los porteros. levando em consideração também o que já foi mencionado acerca dos porteiros. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, Segunda Pedro 1, y habría que leer versículos 5 al 9. Segunda Pedro 1, versículos 5 até 9, Hasta el 10, perdón. até 10. Até 10. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, e com o domínio próprio, a perseverança, e com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, e esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. El peligro entonces sería admitir o recibir a alguien que no cumple los requisitos, como se dice. Seria, parece que, perigoso, então, admitir ou receber alguém que não se enquadra nos requisitos. En este conjunto de la segunda carta de Pedro que leímos, esta porción, podemos decir es un estado en el que deberíamos estar. E neste versículo, conjunto de versículos do qual lemos, o qual poderia ser visto como um retrato do quadro, da condição em que todos deveriam estar, Digamos, una asamblea deberíamos tender a este estado. nós, como testemunho da Assembleia, deveríamos nos enquadrar nesse estado aqui. Y aquí justamente se menciona que si no tenemos esto, entre otras cosas, versículo 9, tenemos la vista muy corta o ciegos. E, entre outras coisas, é dito aqui que se essas coisas não se manifestarem em nós, temos uma grande miopia, ou seja, somos cegos. Y entonces ahí el problema como porteros es muy evidente, ¿no? Então, se o problema está com os porteiros, então fica claro que temos uma assembleia problemática. Tal vez allí se produce lo que me parece que decía un poquito Julio, quizás querer ser más exigentes que lo que el Señor, como Señor de la mesa, puede llegar a ser. Dos problemas que podemos ter com os porteiros é o qual se referiu o Júlio, que nós teríamos expectativas acima até mesmo da nossa condição. De modo que
para las asambleas, o la asamblea, digamos, qué importante es cómo estamos entre nosotros, o sea, cómo está, ¿cierto? La responsabilidad nuestra como asamblea. Veja então que é importante que a responsabilidade começa com os irmãos. Começa no estado de uma assembleia local ou das assembleias como um conjunto. En esta porción de Pedro dice que no, estas cosas si están y abundan, versículo 8, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tanto é que o versículo 8 diz que essas coisas existindo em vós e vós aumentando, fazem que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Recordamos un versículo que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Outro versículo diz que nós temos a mente do Senhor Jesus Cristo. Esto puesto así, diría que no deberíamos tener ninguna duda cuando alguien se acerca. Bom, sendo assim, nós poderíamos falar que não deveria ter dúvidas. Se alguém se acerca, nós temos que ter clareza total. Pero es entendible lo que estamos viendo, que a veces, y de eso estamos tratando, cómo, digamos, asumir esta responsabilidad. Mas a prática mostra que às vezes nós temos dúvidas. E como então administrar, assumir essa responsabilidade? Tal vez no sean tanto dudas, sino también temor santo. Talvez não sejam nem dúvidas. Quem sabe seja até uma boa coisa, seja temor santo. Y en este sentido debemos tener ese temor. E com relação a esse aspecto da admissão, é conveniente sim que tenhamos temor. Entonces, me parece que es un punto a tener en cuenta el estado de los hermanos, de la asamblea, la comunión, como hemos estudiado estos días. Então, o que eu quero dizer é que um ponto a observar aí é que é o estado dos próprios irmãos, das assembleias ou da assembleia, como temos ouvido. Y entonces nos va a permitir discernir si él o la que se acerca, la asamblea no tiene dificultades y se ve el camino del Señor abierto, ¿no? Nos va a permitir. Então, se o estado da assembleia for bom, não irá acontecer de que há dúvidas com relação a receber ou não uma determinada pessoa. La oración es fundamental en esto. E o pacote aqui fundamental é a oração. Por esa persona, por esa alma que busca, Orar por essa pessoa, por essa alma que busca o seu lugar. por el discernimiento. Orar por discernimento da parte dos irmãos que admitem. Puede que la persona que venga sea tímida, Quizás a pessoa que venha, ela é uma pessoa tímida. no sabe expresarse. Ela não sabe expressar-se. Y le vamos a preguntar le vamos a pedir una explicación de la doctrina. E se nós pedirmos uma explicação dessa pessoa acerca da doutrina, A veces con un joven, o si no es joven va a tener miedo de equivocarse. En fin, quem sabe seja um jovenzinho, ou quem sabe não seja nem jovem, mas tenha medo de falar uma coisa errada dos irmãos. es difícil, creo que lo fundamental en ese sentido es que la asamblea tenga un criterio, como se dijo hoy, pero un estado también. Isso é importante que a Assembleia ela seja criteriosa e tenha esteja em um bom estado para poder receber alguém. En el principio del párrafo que estudiamos dice a sensatos, os habla. O parágrafo do nosso estudo aqui começa dizendo: falo como a entendidos. Se necesita tener discernimiento y entendimiento para esas decisiones. E tais decisões requerem discernimento, entendimento sim. Un versículo más, leo Proverbios Eu leio ainda um outro versículo de Provérbios para ver ese discernimiento, esa inteligencia que necesitamos. Proverbios
9 y 10. Provérbios 9 e 10, que destina em termos bíblicos, em termos da Escritura, esse discernimento, esse entendimento que se requer no caso assim. 9 e 10, né? Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Quiere decir que conocer al Señor y procurar crecer en ese conocimiento será lo que nos va a dar sabiduría para esas decisiones. Eu diria então que conhecer o Senhor e crescer naquilo que nos dá o conhecimento nos fará alcançar a sabedoria, o discernimento para fazer frente a essas entrevistas, a essas questões. Sí, para tomar la decisión, que es una decisión de asamblea, como se dijo, hermanos y hermanas, A decisão a ser tomada pela Assembleia, como já foi dito, são os irmãos e as irmãs reunidas. también recuerdo en los evangelios hay un momento que el Señor advierte sobre poner tropiezos. Por outro lado, temos nos evangelhos uma advertência do Senhor quanto a colocar tropeços. Creo que también tenemos que pensar ese aspecto, que como responsables, no poner tropiezos en aquellos que están con nosotros, que no han tomado todavía ese paso, no han tomado esa decisión. Então, temos aqui um outro aspecto, que é nossa responsabilidade de não colocar tropeços, não colocar barreiras para aqueles que ainda não deram passo de se manifestar. Por eso dejó el párrafo de la epístola de Pedro, que me parece importante para tener en cuenta y, digamos, definir la cosa bien. Enfim, por isso eu citei esse parágrafo do capítulo de 1 Pedro, e que creio importante para definir essa questão. Parece que después de lo que hemos oído, un ejemplo de un matrimonio que aparece 6 veces mencionado en la Escritura. E parece que depois do que temos ouvido, é oportuno recordar um matrimônio, um casal que ocorre 6 vezes no Novo Testamento. Aquila y Priscila. Aquila e Priscila. En el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles, No capítulo 18 do Atos dos Apóstolos, gostaria de ler desde el 24 hasta versículo 24 até 28. Atos 18, versículo 24. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras, e era ele instruído no caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, e ouvindo-o, porém, Priscila e Aquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram o caminho de Deus. Querendo-lhe percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. E tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Por quê? Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. un precioso fruto de un matrimonio que tuvo discernimiento para añadir, para corregir, para encaminar mejor a un elocuente predicador. Vemos que fruto precioso que esse casal, que teve conhecimento, discernimento, percepção e engajamento para ajudar alguém que estava precisando de ser encaminhado, gerou. Y vemos que después los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. E vemos que na sequência, os irmãos também entraram em cena e os animaram, escrevendo aos discípulos para os receberem. Fue de gran provecho, la Escritura misma nos dice, no voy a explicar esto, pero fue de gran provecho. Vejam aqui os versículos 27 e 28, o grande proveito que essa dedicação a essa alma gerou. Esto es.
Ojalá podamos seguir el ejemplo para alentar a aquellos que el Señor les ha dado el lugar a la mesa. Quem sabe seja isso um encorajamento para nós também. Alentarmos aqueles a quem o Senhor preparou o lugar à sua mesa. Venir conosco para ser recebido em nosso meio, para palavras desse tipo assim. Se nós entendemos o contexto como ele é, nós mesmos nós devemos estar cientes que nós não somos proprietários também. Nós mesmos somos agraciados de estar ali, a mesa é do Senhor, e se nós somos zeladores dessa mesa, nós não somos proprietários. É bom discernir esse aspecto também e cuidar, até mesmo das nossas maneiras de expressar. Vielleicht noch einige Bibelstellen zu solchen, die wirklich Leben aus Gott haben, von denen wir das wissen. Talvez ainda algumas passagens bíblicas para aqueles dos quais sabemos que de fato possuem vida de Deus. Aber sie leben in der Sünde. Mas eles estão vivendo no pecado. Sie leben in einer unehelichen Verbindung. Estão vivendo numa relação extramatrimonial. Oder sie leben im Alkohol. Ou estão vivendo no alcoolismo. Wir haben heute Morgen die Stelle aus 1. Korinther 5 schon angeführt bekommen. Nesta manhã já vimos aquela passagem de 1 aos Coríntios capítulo 5, wo es in diesem ganzen Kapitel um ein Hinaustun vom Tisch des Herrn onde handelt. todo esse capítulo está falando de colocar alguém para fora da mesa do Senhor. Da lesen wir in Vers 6, dass Aí estamos lendo no versículo 6. wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Não sabeis que pouco de fermento faz levedar toda a massa? Und wir haben dann einige Kriterien. Es ist keine vollständige Liste in Vers 11. Então temos 10 e alguns 11. critérios lá, e não temos uma lista completa lá nos versículos 10 e 11 de 1 Coríntios 5, Da finden wir in 11 den Hurer, onde no versículo 11 nós encontramos o fornicador, o devasso, und auch zum Schluss einen Trunkenbold. e no final, quase no final, também um beberrão. Warum können wir solch einen nicht aufnehmen? Por que uma pessoa dessas não pode se receber? Wenn wir nach 1. Korinther 11 handeln würden, Se agíssemos em conformidade com 1 Coríntios 11, würden wir sagen, du kannst dich selbst prüfen. nós diríamos talvez, não, você pode se examinar a si mesmo. Aber wir möchten doch Gemeinschaft miteinander ausdrücken. Mas, o que queremos fazer? Nós queremos expressar comunhão uns com os outros. Dann haben wir durch diese Teilnahme am Brotbrechen Gemeinschaft mit der moralischen Sünde. E aí, por meio da participação dele ao partir do pão, nós teríamos comunhão com aquele pecado moral. Oder wenn wir an die Dinge der lehrmäßigen Sünde denken. Ou se pensarmos também nos pecados quanto à doutrina, pecados doutrinários. Da haben wir auch, ich möchte nur eine Stelle lesen aus dem Johannesbrief. Eu quero ler quanto a isso apenas uma passagem da epístola, de uma das epístolas de João, 2. Johannes, que é a segunda epístola de João, Vers 9 bis Vers 11. Lies bitte. versículos 9 a 11. Segunda João 9 a 11. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe.
Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Desculpe, eu li 3 João, ninguém me interrompeu. 2 João. Não, então vamos ler 2 João 9 a 11 também. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Es sei kurz gesagt, Vers 9, die Lehre des Christus. Falando brevemente, no versículo 9, fala da doutrina de Cristo. Was der Herr Jesus ist, Aquilo que o Senhor Jesus é. ewiger Sohn, Ele é o Filho eterno de Deus. der wurde Mensch. Ele se tornou homem. Er war nicht nur in Menschengestalt hier, sondern er wurde Mensch. Ele não estava apenas aqui em forma de homem, mas ele se tornou homem. Andere Dinge in Bezug auf diese Person, Outras coisas mais a respeito dessa pessoa. aber nicht nur wer er ist, sondern auch was er getan hat. Mas não somente aquilo que ele é, mas também aquilo que ele fez. Hier sind wir beim Werk des Herrn Jesus. Aí chegamos à obra do Senhor Jesus. Und wenn ich an mein Land Deutschland denke, Se eu penso no nosso país, lá na Alemanha, dann gibt es immer mehr wahre Glaubende, die nicht die Sicherheit des Heils haben. então ali existem cada vez mais crentes verdadeiros, mas que não têm certeza da salvação. Sie haben immer wieder Angst, verloren zu gehen. Sempre estão em medo de se perder outra vez. Und das schmälert das Werk unseres Herrn am Kreuz. E isso, na verdade, diminui a obra do Senhor Jesus na cruz. Wer an den Herrn Jesus geglaubt hat, hat das Leben. Porque quem creu no Senhor Jesus, ele tem a vida. Er geht nicht verloren. Não se perde. Aber solche Menschen, die immer in der Unsicherheit leben, Mas essas pessoas que sempre estão vivendo na incerteza, können auch nicht mit uns das Brot brechen und anbeten, eles não podem partir o pão conosco e estar adorando. weil sie keinen Frieden mit Gott haben. Por quê? Porque eles não têm paz com Deus. Es ist traurig, weil solche Menschen manchmal Vorbilder für uns sind in der Lehre, im Wandel. É muitas vezes triste, porque essas pessoas, muitas das vezes, são até modelos para nós quanto à vida cristã deles. Aber wenn sie kommen, Quanto ao andar. dann haben wir die Aufgabe, mit ihnen darüber zu sprechen. Mas quando eles se achegam, então a nossa tarefa é conversar com eles a respeito disso. Wir haben sie zu belehren, dass sie auch den Frieden mit Gott wirklich haben. Nós temos que ensiná-los que de fato eles então tenham a paz com Deus. Und ich weiß und kenne Beispiele, dass das dann eine wunderbare Sache war, wenn sie dann teilnehmen konnten, weil sie die Sicherheit hatten. Eu conheço exemplos onde isso foi uma coisa maravilhosa, então, quando essas pessoas ganharam a certeza da salvação e podiam participar. Aber der Vers 11 in diesem 2. Johannesbrief ist da noch sehr ernst. Mas o versículo 11 dessa segunda de João é bastante sério. Wir haben, wenn wir solche aufnehmen in unser Haus, Quando recebemos as pessoas em nossas casas, nicht nur Gemeinschaft mit diesen Personen, não temos apenas comunhão com essas pessoas. das ist schon schlimm. Isso já seria ruim. Aber es heißt auch, wir nehmen teil an ihren bösen Werken. Mas diz aqui também que temos parte nas suas más obras, ou participamos das más obras. Wir unterstützen dann durch die Aufnahme, durch die Gemeinschaft, die wir mit ihnen haben, dass wir teilhaben an diesen Werken.
por meio da recepção deles, por meio dessa comunhão que temos com eles, estamos dando apoio às suas más obras. Der Herr möchte schenken, dass wir nicht nach einer Liste arbeiten, wenn wir jemanden aufnehmen möchten, O Senhor nos conceda também que não trabalhemos segundo uma lista de critérios quando vamos sondern receber a vida. dass unsere Herzen sollten einem zunächst einmal entgegenkommen, weil wir es aus Liebe tun und es geht um die Rechte des Herrn. Mas que os nossos corações vão ao encontro dessa pessoa e, no fim, se trata dos direitos do Senhor. Dazu brauchen wir Gebet, Para isso, Abhängigkeit vom Herrn, para isso precisamos da oração, dependência do Senhor, aber auch die Kenntnis der Lehre des Wortes Gottes. mas também o conhecimento da doutrina da palavra de Deus. Wir kommen dann noch zu einem äußerst schwierigen Punkt. Aí estamos chegando agora a um ponto bastante difícil. Wir haben das gestern schon Abend durch unseren Bruder gehört, der uns hier einiges über Südafrika gesagt hat. Já ouvimos isso ontem da parte de nosso irmão, que nos contou algo a respeito da África do Sul. Das sind dann solche Personen, nach 2. Timotheus 2, Abvers 19, São pessoas que se enquadram lá no trecho de 2 Timóteo 2, a partir de 19, Vorbilder im Wandel sind sie oft für uns. que muitas vezes são modelos para nós quanto ao andar. Sie halten sich aber an Orten auf, im Brotbrechen, wo es durchaus möglich ist, mit einer falschen Lehre über den Herrn Jesus teilzunehmen. Mas muitas vezes estão em lugares onde é possível se partir o pão, mesmo sustentando uma doutrina má. Oder ich will es noch besser sagen, sie selbst haben diese Lehre nicht. Ou vou colocar isso ainda um pouquinho melhor, talvez. Eles mesmos, como pessoa, não apoiam aquela mal doutrina. Aber sie ist dort vorhanden. Mas aquela má doutrina existe naquele lugar. Dann bringen sie das, was dort ist, mit an den Tisch des Herrn. Se os recebemos, se eles continuam participando lá, eles estão trazendo aquilo junto consigo para a mesa do Senhor. Oder seien es auch nicht nur ihre Lehren, sondern wir denken an manche Dinge wie Frauendienst, Pastorinnen. E não sejam apenas doutrinas falsas, completamente, mas pensamos em práticas erradas também, como mulheres sendo pastoras, ensinando. Oder andere jüdische Elemente, die in ihren Gottesdienst eingebracht worden Ou às vezes existem elementos judaicos que foram introduzidos no culto a Deus que eles praticam. Dann denken wir einmal an die Absonderung von der Welt, 2. Korinther 6. E pensamos na separação do mundo, conforme 2 Coríntios 6, Da haben wir das moralisch Böse, die Welt. onde nós vemos o mal moral também, o mundo. Wir haben schon heute gehört, dass wir hinausgehen müssen zu Christus außerhalb des Lagers. Da haben wir die jüdischen Elemente in den Gottesdiensten. Já ouvimos hoje também que devemos sair para fora do arraial a Cristo. Aí temos os elementos judaicos do culto. Aber wenn wir an 2. Timotheus 2 ab Vers 19 denken, Mas pensando em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19 a seguir, dann haben wir uns auch abzusondern von solchen, die an solchen Plätzen noch sind. Und auch wir sollen und können nicht dorthin gehen, weil wir das, was wir dort sehen und wenn wir dort teilnehmen, mitbringen an den Tisch des Herrn. aí se trata de separação de pessoas que ainda estão permanecendo naqueles lugares e também nós não poderíamos ir ali porque traríamos juntamente conosco essas coisas à mesa do Senhor. Wir erinnern uns, lasst uns in Demut und einem Herzen Christi voran. Lembremos outra vez, vamos caminhar em humildade tendo o coração de Cristo. As associações religiosas, ou como o Peter chamou, eclesiásticas, ou seja, associações no âmbito cristão.
com grupos cristãos que não estão sustentando os princípios da palavra de Deus em sua totalidade. Aí muitas vezes nós nos deparamos com grupos que sustentam parte desses princípios. E aí às vezes tem ainda, como o irmão acabou de falar, uma prática muito boa ali. São exemplos de vida, de fidelidade, exemplos até mesmo no seu andar como cristãos, na maneira de se reunir, mas não sustentam em totalidade os princípios que acabamos de ver nesses 2 dias. Aí também, quando nós iríamos ali, nós nos identificaríamos com aquele sistema, com aquilo que eles sustentam ali. Existem grupos que, por sustentar uma ideia de uma certa independência local, têm características muito diferentes de um lugar para outro. Você chega numa localidade, é tudo bonito. Diríamos, na nossa linguagem, às vezes falamos, é quase igual a gente. Já aprendemos agora que não somos nós, é a mesa do Senhor. Quase igual lá, mas é quase igual. Aí você vai numa outra localidade, nesse mesmo grupo, e lá eles estão bem diferentes. Muito liberais, tem um monte de coisa exteriores que a palavra de Deus claramente não aprova. E esses 2 lugares, eles têm comunhão entre si. Se eu agora vou naquele lugar bom, eu rechaço o lugar ruim. Mas eu vou naquele lugar bom. Por meio deles, eu tenho comunhão com aquele outro lugar ruim do mesmo jeito. Por quê? Porque a base de reunião dos 2 lugares é a mesma. A base doutrinária que está por detrás é a mesma no lugar bom e naquele lugar ruim, quando eles têm comunhão entre si. Então, não devemos julgar isso sempre conforme só as aparências, mas também examinar qual é a base, qual é o fundamento que é sustentado ali para se reunir. Se o fundamento não é o fundamento bíblico, com todos os critérios que a palavra nos coloca, então eu me identifico sempre com um sistema humano, às vezes com um sistema até demoníaco, e não com aquilo que Deus quer.